Muito se fala sobre estoicismo, que é uma filosofia greco-romana, entretanto, na internet em geral a gente encontra um conteúdo que é mais superficial e sensacionalista sobre essa filosofia. Nesse vídeo, a ideia vai ser aprofundar e trazer algo prático e palpável para vocês. Então, em vez de focar nos clichês da filosofia estoica, por exemplo, seja mais racional, se torne insensível emocionalmente, que aliás representam uma simplificação tosca desse pensamento, nós focaremos naquilo que de fato os filósofos estoicos praticavam, isto é, as 3 disciplinas estoicas, sintetizadas de forma genial por Pierre Hadot, filósofo e historiador francês, no seu livro The Inner Citadel, ou A Cidadela Interior, que será a nossa principal referência neste vídeo. Em primeiro lugar, o estoicismo é uma filosofia prática. É o modo de vida com prescrições e tudo mais. O filósofo estoico não estava interessado em ficar trancado em uma biblioteca debatendo sobre questões abstratas que nada tem a ver com sua vida concreta. Aliás, de acordo com Pierre Hadot, é isso que a filosofia acadêmica contemporânea faz em grande medida. Não, a filosofia para os estoicos é aquilo que nos ajuda a resolver nossos problemas no aqui e agora, é aquilo que nos auxilia a controlar a nossa própria mente, que dá sentido aos nossos atos e orientação existencial. Nesse contexto de filosofia enquanto modo de vida, o progresso do estoico se dava por meio da prática de 3 disciplinas fundamentais, que são encontradas nos discursos de Epíteto e nas meditações de Marco Aurélio, que são 2 obras fundamentais da filosofia estoica. Então as disciplinas eram essas: a do assentimento, a do desejo e a disciplina da ação. O objetivo das 3 disciplinas estoicas é levar o indivíduo que começa totalmente perdido, sem muita noção, a se tornar um procopton. O que significa essa palavra? É aquele que está em progresso, aquele que está na direção da sabedoria, na direção de se tornar um filósofo estoico. E o procopton, ele está na direção do quê? Ele visa o quê? Ele visa a arete. Arete, talvez você conheça a palavra, significa virtude, excelência. Então, por exemplo, as 4 virtudes platônicas: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Ademais, o Procopton também está em busca da eudaimonia. Normalmente essa palavra é traduzida como alegria ou felicidade, alegria passageira, só que não é só isso. Na verdade, a eudaimonia é uma felicidade constante, meio que perene. Ela se refere à realização do ser humano, ao florescimento interior e uma vida que está em harmonia com a natureza e com todas as coisas. Então, o objetivo das 3 disciplinas estoicas é a arete e a eudaimonia. Bom, as 3 disciplinas estoicas devem ser praticadas em conjunto, pois há uma inter-relação entre elas, uma depende da outra. Beleza? Bom, vamos iniciar abordando a disciplina do assentimento. Para os estoicos, os seres humanos têm a capacidade única de parar para pensar, de parar para refletir antes de responder a um estímulo, antes de responder a uma situação, algo que não acontece com os animais, que de maneira geral respondem aos estímulos, respondem às situações de forma automática, de forma instintiva. Então, por exemplo, um cão, ao ouvir um estrondo, o barulho de um raio, normalmente se assusta e foge, corre para debaixo da mesa, por exemplo. O que acontece aí? Uma resposta ao estímulo, que foi o barulho alto, de forma automática, de forma instintiva. Já no caso dos seres humanos, e de seres humanos equilibrados, então, por exemplo, ao receber uma crítica no trabalho, por mais que a pessoa sinta em si o impulso de reagir de forma violenta, de forma instintiva, ela pode parar para pensar, parar para refletir e escolher uma resposta assertiva e racional a essa situação, a esse estímulo. Ou seja, entre o estímulo e a resposta, no caso do ser humano, existe um espaço. E nesse espaço está o processamento cognitivo, o processamento psicológico daquilo que nos acontece, beleza? E é nesse espaço de processamento que reside a liberdade humana, aquilo que nos diferencia dos animais, que nos permite reagir aos estímulos, não que nem um cavalo, não que nem um cachorro, não de forma instintiva, mas de forma racional e assertiva. E é justamente aqui que opera a disciplina do assentimento, como nós veremos a seguir. Sendo assim, entre estímulo e resposta,
ou situação e comportamento, nós temos esse espaço de processamento psicológico que a gente pode sintetizar em 4 etapas. A primeira delas é a percepção, é o modo como eu percebo a situação na qual eu estou inserido ou os estímulos que estão me afetando. Além disso, nós temos o julgamento de valor que nós fazemos da situação. Esse julgamento de valor é como se fosse uma interpretação que eu dou àquilo que me acontece. Em geral, muitas das nossas interpretações ou julgamentos de valor são automáticas. A gente não tem muita consciência no fato disso estar acontecendo na nossa mente. E quem fala para vocês que não julga ninguém, que não julga nada, ou está mentindo ou desconhece esse processo, esse processamento cognitivo, porque a gente está sempre julgando. Por exemplo, se você entra no ônibus e está quente pra caramba e você pensa, nossa, está quente demais isso, está infernal, você está emitindo um juízo de valor, uma interpretação sobre o que você está percebendo em uma dada situação, beleza? Então a gente está sempre julgando e é importante a gente se conscientizar dos nossos julgamentos interiores, das interpretações que nós damos àquilo que nos acontece, certo? E agora nós chegamos no ponto X, no ponto da disciplina do assentimento, que é a etapa do assentimento. Então aqui 3 coisas podem acontecer. Ou a gente concorda, lembrando que assentimento significa consentir, concordar, aceitar alguma coisa, ou a gente concorda com o julgamento, com a interpretação que a gente deu para uma situação, ou a gente nega isso, né, discorda, não assente, ou a gente suspende o julgamento. Suspende o assentimento para, por exemplo, reunir mais evidências, mais provas que corroborem ou que justifiquem a nossa opinião, o nosso julgamento, beleza? Então é a partir dessa etapa do assentimento que nós teremos diferentes consequências emocionais. Por isso essa etapa ela é essencial, pois é ela que vai condicionar a nossa resposta emocional e, por decorrência, a nossa resposta comportamental, aquilo que nós fazemos. Então, recapitulando, entre o estímulo e a resposta, ou entre o input e o output, nós temos essa etapa, esse espaço de processamento psicológico, e é aqui que reside a disciplina do assentimento. Bom, agora vamos a um exemplo para entender como funciona a disciplina do assentimento na prática. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que depois de ter feito uma apresentação no seu trabalho, recebe uma crítica. Um dos seus colegas critica a sua apresentação e apresenta alguns pontos que essa pessoa pode melhorar. Então, como essa pessoa percebe a crítica? Como ela percebe essa situação? Ela vai perceber o tom da fala da pessoa, a linguagem corporal, os olhares, entre outras coisas. Então, isso é percepção. Concomitantemente, ao mesmo tempo, ocorre julgamentos de valor e interpretações que a mente dessa pessoa pode gerar. Então, vamos supor que ela gera esse seguinte pensamento: acham que eu sou incompetente. Se a pessoa assentir com esse julgamento, com essa interpretação, o que pode acontecer? Uma consequência emocional, a raiva. E a raiva pode resultar no comportamento de ficar na defensiva. Agora, vamos supor que a pessoa interpreta a situação da seguinte maneira. Ela pensa, nossa, vou perder o emprego. Estão me criticando, logo vou perder o emprego. Esse pensamento, se a pessoa aceita ele sem questioná-lo, sem passar um filtro racional para ver se essa interpretação corresponde à realidade, pode produzir o sentimento de ansiedade. E a ansiedade pode levar a pessoa, caso ela seja fumante, a fumar fora do ambiente de trabalho, a acender um cigarro, por exemplo. Agora, se o julgamento for, eu sou inferior, eu realmente não consigo apresentar bem, eu sou uma pessoa inferior às outras, não tenho capacidade. Se a pessoa consentir com essa interpretação, o que acontece? Sentimento de vergonha, dentro desse exemplo, né? E a vergonha pode levar a pessoa a evitar possíveis apresentações, reduzindo a possibilidade dela se expor novamente. Então, para vocês verem como o assentimento ele é super importante, pois é essa etapa aqui que vai condicionar as nossas respostas emocionais e comportamentais. Então, a disciplina do assentimento nos auxilia a entender que nem sempre as nossas interpretações ou julgamentos de valor correspondem à realidade. Muitas vezes a gente exagera. Muitas vezes a gente distorce o que de fato aconteceu. Então, aprender a frear aqui nessa etapa do assentimento e ver se essas interpretações fazem sentido é essencial. Agora nós veremos como os estoicos responderiam a essa mesma situação da crítica no trabalho. Beleza?
Bom, nessa mesma situação, como que o filósofo estoico reagiria? Como que ele se comportaria utilizando a disciplina do assentimento? Então vamos supor que ele tenha a mesma interpretação. Acham que sou incompetente. Mas, ao invés de deixar essa interpretação passar automaticamente pela etapa do assentimento, o filósofo estoico iria fazer algo diferente. Ele iria parar para refletir. Lembra que eu falei no início do vídeo? Parar para refletir significa analisar a nossa impressão, analisar a interpretação que nós damos às situações, para ver se elas correspondem à realidade, se elas correspondem à situação, ou se elas são fruto de vieses cognitivos, de distorções cognitivas, porque nós temos a tendência de distorcer os fatos muitas vezes. Então é sempre bom a gente analisar e refletir sobre aquilo que a nossa mente gera em termos de interpretação. Beleza? Então o estoico ele refreia o processo aqui. Ele não assente automaticamente. Ele dá uma pausa e analisa e reformula a interpretação que ele gera de uma situação. Então vamos supor que ele poderia dizer o seguinte: tá, na verdade eles não estão dizendo que eu sou incompetente, é eu que estou projetando isso. Eles estão fazendo uma crítica contundente. Pode ser que a crítica não seja muito bem feita, mas o conteúdo, a informação dela é construtiva. Então o estoico pode reformular esse pensamento da seguinte forma: não sou incompetente, mas nesse quesito eu errei ou faltei com algumas coisas. Logo, vou aproveitar o feedback. E olha que interessante, quando nós mudamos a interpretação, nós mudamos também a nossa reação emocional e comportamental. Se antes era raiva, agora nós temos serenidade. Se antes era ficar na defensiva, agora o nosso comportamento vai ser pedir mais feedback. Então a disciplina do assentimento envolve a gente pausar, não assentir, não consentir automaticamente com as nossas impressões ou interpretações. E número 2, reformular essas interpretações para que elas se ajustem à realidade. Em síntese, para resumir aqui para vocês, a disciplina do assentimento é o treinamento que nos permite testar nossas interpretações pelas leis da lógica, a fim de evitar o assentimento de interpretações imprecisas e distorcidas. Bom, agora iremos falar da disciplina do desejo, e ela pode ser sintetizada em 3 princípios. O primeiro deles é o seguinte: o desejo pelo que não controlamos é a raiz de grande parte de nossas perturbações emocionais. Então vamos supor que uma pessoa tenha 2 desejos em sua mente. O primeiro desejo diz o seguinte: desejo que a pessoa X se apaixone por mim. Esse desejo, de acordo com o estoicismo, está fora do nosso controle. Por quê? Pois nós não temos como controlar o desejo de outrem. Não tem como eu fazer uma pessoa gostar de mim, não dá para forçar a barra nesse sentido. Já o segundo desejo é o desejo de ser uma pessoa mais íntegra, autêntica e focada no que me faz evoluir. Esse desejo, por outro lado, está dentro da minha zona de governabilidade, está dentro do meu controle. Eu consigo satisfazê-lo, tenho mais possibilidade de realizar esse desejo, pois se tornar íntegro, autêntico e focado no que me faz evoluir depende principalmente de mim. Por outro lado, fazer alguém gostar de mim não depende de mim, está fora do meu raio de ação. A disciplina do desejo nos ensina a alimentar aqueles desejos que estão dentro do nosso raio de ação, que a gente pode controlar, e não alimentar os desejos que estão fora, que dificilmente nós poderemos realizar. Sei que não é simples fazer isso, mas o ponto dessa disciplina é a gente reconhecer no mundo, nas nossas interações e também dentro da nossa mente, nos nossos desejos, aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla. Desejos que estão dentro do nosso raio de ação e desejos que estão fora do nosso raio de ação. A gente também pode explicar isso com aquela metáfora das borboletas e o jardim. Então, o primeiro desejo seria correr atrás das borboletas, algo que não depende totalmente de nós. Então, se a gente está amando alguém e demandando que o outro nos ame, que significa correr atrás das borboletas, muitas vezes a gente vai se frustrar, porque a gente não controla o desejo do outro. Então, esse desejo aqui, muitas vezes, vai nos decepcionar, certo? Agora, o segundo desejo é cuidar do jardim, é algo que está quase que totalmente dentro do nosso controle. Então, esse desejo, ele vai nos satisfazer invariavelmente. E a gente vai preparar o jardim. Se as borboletas quiserem aparecer no jardim, vai depender delas. Nós estamos fazendo a nossa parte, aquilo que está dentro do nosso raio de ação, aquilo que a gente controla. Então, o primeiro elemento da disciplina do desejo
é alimentar os desejos que nós podemos realizar e tirar um pouco da energia, tirar um pouco das expectativas daqueles desejos que estão fora do nosso raio de ação, beleza? Vamos agora ao segundo princípio da disciplina do desejo. A felicidade não está em ter, mas em não desejar o que não é essencial. E o que é não essencial para os estoicos e que as pessoas querem ter e buscam isso obsessivamente, principalmente hoje em dia. A aprovação dos outros, fama, status, luxos e bens materiais excessivos. Então, para os estoicos, se eu faço disso, das coisas não essenciais, o foco da minha vida, se eu busco ter isso a qualquer custo, provavelmente eu ficarei infeliz, porque muitas dessas coisas estão fora do nosso raio de controle. A gente não tem como controlar, por exemplo, a aprovação dos outros e a nossa fama. Qualquer coisinha pode destruir a fama de alguém, sem o controle dessa pessoa. Agora, o que é essencial para os estoicos? Poucas coisas. Fidelidade aos nossos valores, ou seja, ser fiel àquilo que a gente acredita, aos nossos princípios e tentar colocá-los em prática. Agir com virtude também é algo essencial e essas coisas essenciais, elas estão dentro do nosso raio de ação. A gente controla. Eu posso escolher a qualquer momento agir com virtude, agir com sabedoria, coragem, temperança, justiça, etc. Então, recapitulando, para os estoicos, a felicidade não está em ter, em buscar ter essas coisas obsessivamente. E as redes sociais acabam gerando essa ilusão, né, de que a felicidade é ter isso aqui. Fama, aprovação dos outros, carro importado, mansões, etc. Quando que para os filósofos estoicos a felicidade é a gente ser fiel aos nossos valores e agir com virtude. É isso aqui que vai fazer o nosso potencial desabrochar. É isso aqui que vai fazer a gente encontrar a virtude e também a eudaimonia. Por fim, o terceiro princípio da disciplina do desejo é o seguinte: sintonizando o nosso desejo com o do universo, obtemos paz interior. Então nós temos duas coisas aqui. O desejo do universo, e o desejo do universo é o destino para os estoicos, é aquilo que o destino quer de nós, e os nossos próprios desejos, certo? Os estoicos, eles partiam do seguinte pressuposto: há um destino organizado racionalmente. Então, para eles, tudo acontece por uma razão, até mesmo doenças e tragédias têm um sentido, uma necessidade universal, nada é por acaso. Pierre Hadot chamou isso de escolha existencial, uma atitude existencial de se colocar na vida, de entender que existe um destino, ele é organizado racionalmente e até mesmo as piores coisas estão aí para nos ensinar. Como disse Marco Aurélio, filósofo estoico, o médico prescreve remédios amargos para a nossa saúde fisiológica. Da mesma forma, a natureza universal, o destino ou Deus, prescreve perdas, infortúnios e tragédias para a saúde da alma como um todo. Então nós temos aqui uma atitude de aceitação que surge dessa concepção. E isso tem tudo a ver com o conceito de amor fati, que foi utilizado depois na filosofia nietzschiana. Amor fati é amor ao destino. Mas não se engane, essa aceitação aqui não é uma resignação burra e passiva. Não. Essa aceitação é entender que o universo está aí para nos fortalecer, para nos ensinar. Até mesmo as piores coisas podem nos engrandecer enquanto seres humanos. Como disse Nietzsche, o que não me mata, me deixa mais forte. E o próprio Marco Aurélio já dizia que nada acontece na nossa vida que a gente não seja capaz de suportar. Então, até mesmo as piores das piores situações que acontecem na vida de alguém, acontece porque aquela pessoa tem força, tem capacidade de lidar com aquilo. E ao lidar com aquilo, aquela pessoa pode se tornar muito mais virtuosa e amadurecida. Sendo assim, alinhar ou sintonizar o nosso desejo com o desejo do universo é a gente aprender a desejar aquilo que o universo está desejando para nós. Ou seja, entender o destino como um processo iniciático, como várias etapas que vão nos auxiliar a conquistar as virtudes e a amadurecer enquanto ser humano. Bom, agora iremos falar da disciplina da ação. Segundo os estoicos, eudaimonia, ou seja, florescimento humano, é o resultado de um caráter virtuoso. E a gente desenvolve esse caráter a partir da prática das 4 virtudes cardeais. E quais são elas? Sabedoria. Para os estoicos é a sabedoria prática, de saber distinguir entre aquilo que eu controlo e aquilo que eu não controlo. É também aquilo que me leva a priorizar a minha evolução, o meu florescimento interior. Coragem.
Coragem não só no sentido físico de bravura, mas também de coragem moral, da gente bancar os nossos posicionamentos e opiniões. Temperança, que é o autocontrole e evitar os excessos. Excesso na comida, na atividade física, na bebida, enfim, em todas as coisas. E, finalmente, a justiça. A justiça é tratar os outros com equidade, honestidade e respeito. É dar a cada um o que lhe é devido. Então, essas 4 virtudes cardeais, elas compõem uma espécie de bússola moral utilizada pelos filósofos estoicos. A disciplina da ação é caminhar na vida com essa bússola moral. Então, dizem eles, se tudo que me acontece é um desafio que a vida, que o destino me apresenta, qual virtude devo exercitar nessa situação? Então, na situação que eu estou agora, na situação que você está agora, qual virtude você pode exercitar? Lembrando que a prática, que o exercício das virtudes nos leva a desenvolver um caráter virtuoso, e o caráter virtuoso resulta na eudaimonia, no florescimento interior, o florescimento humano, que é um dos grandes objetivos do estoicismo. Então, a disciplina do assentimento, ela se pauta nos pensamentos. A disciplina dos desejos, no ato de desejar. E a disciplina da ação, nas nossas atitudes diárias. Atitudes essas norteadas pela bússola moral da virtude, de acordo com os estoicos. É assim que a gente pratica a disciplina da ação. Para finalizar esse vídeo, vale a pena dizer que as 3 disciplinas estoicas estavam relacionadas a 3 campos de estudo, a 3 campos de saber dessa filosofia. Então, a disciplina do assentimento se relacionava com a lógica que englobava uma epistemologia, que é uma teoria do conhecimento que explica como a gente conhece as coisas. Abarcava também a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso e a habilidade de argumentar com lógica e precisão. Já a disciplina do desejo se relacionava com a física, só que essa física não é a mesma física que nós aprendemos na escola, é diferente. Para os estoicos, a física era o estudo da natureza do universo. Eles acreditavam, por exemplo, que o universo era regido por um princípio racional. Então tudo era organizado racionalmente. Inclusive o ser humano possui no caso, um símile, um fragmento desse princípio racional, que é a nossa razão. Nesse contexto, a ideia era alinhar a razão humana com a razão universal. Alinhar a nossa capacidade de desejar os nossos desejos com os desejos do universo. Olha que interessante. E esse era o objetivo da disciplina do desejo. E, finalmente, a disciplina da ação estava atrelada ao estudo da ética. A ética é mais ou menos a ciência do bem viver. Era para esses filósofos a capacidade de agir de forma virtuosa, não só para o nosso próprio bem, mas para o bem comum, para a coletividade. Beleza? Bom, essas 3 disciplinas, o objetivo delas era qual? Era a virtude, o desenvolvimento de um caráter virtuoso. E também o florescimento humano, o desenvolvimento da nossa maturidade, que é a famosa eudaimonia. Certo? Bom, espero ter conseguido passar aqui o estoicismo para vocês de forma um pouco mais aprofundada do que normalmente nós vemos na internet, mas lembro que o que eu trouxe aqui é apenas uma introdução para esses temas que são vastíssimos. Se você curte um conteúdo que articula psicologia, filosofia e espiritualidade, se inscreva neste canal e não se esqueça de deixar seu like neste vídeo, beleza? Até mais!